Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral que completa 10 anos, né, esse ano, em 2025. E a gente tem trazido aqui pessoas para discutir temas relevantes, como sempre, né, para a sociedade brasileira. Hoje a gente vai falar um pouco da digitalização da adolescência, das crianças. Vamos tentar trazer aqui essa linguagem, pelo menos entender um pouco mais e, de certa forma, entender como que a gente pode contribuir tanto no alerta aos pais, mas também tirando um pouco do sofrimento, porque eu acho que também a gente precisa entender isso com muita inteligência, com inteligência emocional e buscar, de fato, a compreensão, né, desse momento novo que a gente está vivendo, já que até nós mesmos, adultos, sofremos essa dificuldade, né, de lidar com o mundo digital. Para conversar sobre isso, estou recebendo hoje aqui a doutora Michele Silva, para a gente poder tratar desse assunto, psicóloga, muito amiga do meu grande amigo Fábio Belo, né, que agradeço aqui desde já. Michele, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui na TV e na Rádio Cultura de Curitiba. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente contribua com o tema, né? Vamos contribuir, você vai contribuir demais, né? Michele, para ir direto ao assunto, o que a gente pode entender desse momento que a gente está vivendo de digitalização e o que isso tem a ver com aquela série que está aí da Netflix, colocando aí as pessoas desbaratinadas, os pais assim em pânico, porque está descobrindo também que tem uma linguagem própria ali nas redes sociais e no meio dos adolescentes. A digitalização, né, esse universo virtual, ele nos traz um bônus muito grande, né, de avanços, de possibilidades, mas a gente precisa também entender que ele tem funcionado como uma espécie de adicção, né, que tem invadido também nosso cotidiano, a nossa forma de, vamos dizer assim, de desenvolver, né, as nossas atividades diárias, criando atalhos que nem sempre são atalhos saudáveis, né? E, de alguma maneira, mesmo nós adultos, nós podemos considerar que tem sido um desafio conseguirmos lidar com essa experiência sem que isso represente modos de adoecimento mais importante para nós. Porque é uma tecnologia que invade nossos espaços, né? Nós temos dificuldade para colocar barreiras, para colocar limites. Mesmo nós que, né, digamos, temos uma experiência madura, mas quando a gente pensa no universo adolescente, é uma exposição muito mais perigosa, né? E que não vem formatada com as balizas mais importantes para que eles consigam limitar esse acesso e essa autorregulação para o adolescente já é uma tarefa que eles estão em exercício. E quando a gente pensa na exposição para o universo virtual, isso fica ainda mais complexo, né? Então, eu acho que quando a gente vê um conteúdo como esse, né, adolescência do streaming, né, ter esse impacto que teve, eu acho que ele presta o serviço de alertar, né, de que os adolescentes não necessariamente estão protegidos por estarem em casa junto aos pais,
Mas talvez também tenham ali algumas ciladinhas que não são consideradas, sabe? Porque a proporcionalidade, né, do comportamento adolescente em relação à vivência desses conteúdos e o desfecho que a série vai mostrar, tentando não dar spoiler, né? Eu acho um que... pouco desproporcional, né? Só te cortando um pouquinho, gente, vou fazer igual meu grande amigo fala. Gente, vai ter spoiler aqui, viu? Então, exatamente. Vai ter spoiler, um alerta de spoiler para depois eu falei assim, tá contando a série e tal, né? Mas é necessário que a gente faça essa discussão contando ali os recortes da série também, porque senão a gente vai ficar perdido, né? E vai acabar não colocando lenha nessa fogueira para que as pessoas busquem entender o que está acontecendo. Né? Com certeza. Desculpe o corte. E eu estava dizendo muito nesse sentido de que existe ali também uma ideia de um adolescente monstro que se auto-engendrou, que se auto-formulou a partir de conteúdos, né, e de vivências entre pares, e um apelo meio que psicopatologizante, né? A gente vê meio que uma espécie de conteúdo que sugere uma psicopatia, principalmente na cena em que mostra a minha colega trabalhando com ele num processo específico. Esses traços estão ali sugeridos, né? E eu acho que isso gera muito medo, gera uma sensação de que os pais estão sob o governo do caos, que os comportamentos não têm uma etiologia que pode ser lida e que pode ser cuidada para que isso seja evitável. Então, nesse sentido, eu achei um material pouco cuidadoso, sabe? Tanto com a experiência, a experiência tão dramática que está sendo mostrada lá, né? E as raízes que aquela experiência tem, quanto com o próprio universo da educação dentro do lar e o que isso representa, né? Para que um adolescente chegue a fazer a descarga de um comportamento como aquele. Isso está, de certa forma, ligado a a algum tipo de sofrimento psicológico, medo, alguma coisa assim, Michele? Eu diria, né, que partindo, porque a série, até onde eu consegui pesquisar, o autor ele não fez uma construção muito cuidadosa em matéria de pesquisas, teorias a respeito da adolescência e mesmo da criminalidade na adolescência. E eu entendi, né, que em função disso houve pouco cuidado, né, de se mostrar, né, como que um adolescente pode chegar a um ato monstruoso como aquele e ali mostrado como algo que aparece de forma abrupta, sem... Como meio que, eu saí, fui ali e andei de bicicleta e voltei para casa, né? O recorte é um pouco colocado dessa maneira. E isso é preocupante, né? Porque... pensando até pela teoria psicanalítica, né, os depósitos de violência que precisam ser feitos na história e na subjetividade de alguém para que, principalmente o adolescente, faça uma descarga de comportamento daquele nível de agressividade, são depósitos muito importantes que foram feitos ao longo da história. E, pelo menos na experiência clínica que eu tenho, que já posso dizer que é de muito tempo, lidando com adolescentes de diferentes classes sociais, né? Às vezes adolescentes em situação de grave desproteção social, é necessário que haja uma trajetória de muitos traumas, uma formatação
libidinal muito destrutiva para que haja um desfecho como aquele. E a caracterização da família, dos pais daquela série não são compatíveis com as experiências que a gente vê. E eu acho que também essa ideia, né, que torna essa explicação muito familista, no sentido de que as causas de um crime estão apenas na história familiar e na história singular que é construída por aquela família, também é uma explicação muito simplista, né? Então, apesar de que a gente entende que lá é colocado a questão da exposição ao conteúdo virtual, isso achei que foi pouco explorado. A quais conteúdos, né? De que forma eles estavam sendo vivenciados entre os pares na escola, né? Eu acho que isso teria sido decisivo para se construir mais. Talvez influências concretas de carne e osso que fizessem uso desses conteúdos para o comportamento real, para viver ali aquele cenário entre os adolescentes de uma forma violenta também. Acho que isso também poderia ter sido melhor trabalhado. Mas eu acho que tem um recorte feito de gênero também, né, que a série faz e que, nesse sentido, ela traz uma dimensão um pouco mais interessante, sabe? E eles citam um pouco apressadamente, por exemplo, né, esses movimentos como Red Pill. Eu vi que, pelas pesquisas que eu fiz até o momento, né, tem outras comunidades virtuais, né, que inclusive colocam a posição do homem que é vítima de um celibato involuntário, né, por conta do comportamento da mulher, e aí vai criando todo um conteúdo de misoginia que coloca o homem como vítima ressentida, né, e que são conteúdos que vão agenciar ainda mais essa agressividade, né, da cultura do macho que se vê prejudicado, né, pelo comportamento da fêmea. Então, são culturas que também estão chegando até os adolescentes, que, principalmente a depender de qual microcomunidade eles estão inseridos, né, às vezes esses papéis de gênero vão estar distribuídos de uma forma muito rígida. E esses conteúdos virtuais chegando dessa forma, eu acredito que só pioram, né, a vivência dessa identidade de gênero, né, dando pouca plasticidade para ela, né, ditando como a sexualidade vai ser vivida, o que é se tornar desejável e invejado, que com certeza são valores muito cultuados pelos adolescentes, né? Até para alcançar reconhecimento e poder na comunidade que eles circulam, enfim. Você falou aí não só de violência, mas de inveja, né? Onde Melanie Klein entra nesse recorte, por exemplo, do entendimento dessa questão da inveja e essa relação da adolescência, casando isso um pouco com isso que nós vimos nessa série? Então, Melanie Klein, você foi preciso, né, buscando aí a referência da Klein, que né, uma psicanalista estudiosa, talvez a única mulher que tenha se destacado dentro da psicanálise, que desenvolveu conteúdos mais sistematizados sobre o comportamento humano, e ela
foi a grande autoridade para falar sobre o desenvolvimento infantil e a partir dele a gente consegue lastros para falar da adolescência. A Melanie Klein, ela trabalha com o conceito de inveja, né, como algo que se relaciona com o desenvolvimento e a construção da subjetividade, como algo que gira em torno do desejo que o bebê, a criança tem pelo seio, né? Existe, né, nesse sentido, a inveja que quer ser igual ou quer ter aquele objeto para si, e a inveja que quer destruir o objeto, né? E, no caso, eu estou me referindo mais à inveja que é colocada por esses significados de mercado, por esse significado capitalista que coloca relações de poder e de rivalidade como valores essenciais para o desenvolvimento humano. E quem se refere a isso é o Contardo Caligares, no texto dele sobre a adolescência. Ele coloca a adolescência como uma fase de moratória em que você aparentemente alcançou uma potência para o exercício dos valores que são mais rapidamente construídos pela sociedade em relação à atividade sexual, ao trabalho e ao exercício de se desejar. É como se fosse uma fase em que você alcançou possibilidades para para se libertar em relação a essas potências e, ao mesmo tempo, você não está autorizado a sentar na cadeira da autonomia ainda. Então, é como se te dissessem assim, você pode, mas aguarde mais um pouco. Então, é um período de moratória e ele coloca justamente essa ideia de que, nessa fase, os adolescentes estão famintos por exercerem essa posição do desejável e do invejável. Então, do invejável no sentido daquele que possui objetos de poder, quem compra, quem consome, quem tem as marcas, quem glamoriza, né? E isso chega, através da virtualidade, em um mercado também, que define a identidade dos adolescentes e dos homens, inclusive, né? Como quem tem poder de ter, de dominar, de comprar, né? Foi usado muito na série, pelo menos até a parte onde eu vi, da regra 80-20. 80% das mulheres escolhem 20% dos homens de acordo com a característica X, Y, Z. E, ao mesmo tempo, eu lembrei, você falou do Cotargo, eu lembrei de uma fala dele que nós temos 3.000 anos de construção de ódio às mulheres, lá do mito de Eva, né, que a mulher tem essa visão diabólica, etc. Essas figuras de linguagem ou de pensamento, elas aparecem assim, nesse momento agora também, com essa digitalização, com isso tudo? Sem dúvida. Acho que nós tanto estamos vivendo um movimento que afeta a adolescência e que ela também tem ajudado a criar e subscrever no sentido de possibilitar uma plasticidade maior em relação à circulação dos papéis de gênero, né? Principalmente se a gente pensar que muitos deles estão desafiando, né, os contextos escolares com identidades que remetem a sentidos de assexuação, de binariedade, né? Eles têm nos prestado esse serviço, digamos assim. Mas também existem aqueles que estão dentro de microculturas. Dentro do nosso país, talvez a gente possa pensar até de uma macrocultura conservadora, religiosa, que define
papéis muito rígidos do que é ser homem, o que é ser mulher, e entre eles vão estabelecendo códigos de quem é mais elegível, né, em relação a ser desejável e invejado. E esses códigos também estão aí sendo cooptados por todo o universo de consumo, de pensamento capital, do que define essas identidades. Se nós formos pensar, por exemplo, nos funks que estão, de maneira nenhuma nós estamos aqui recortando o estilo musical como sendo pior. Mas a gente vê a juventude se utilizando das letras musicais, por exemplo, no funk, para falar da glamorização dos corpos com as marcas, né, se referindo, né, ao tipo de bebida, a marca da bebida que é consumida, o que é estar na festa tomando tal champanhe. E isso eu acho que são marcas que vão definindo muito o que é alcançar as posições de poder entre esses adolescentes, né? E eu acho que os pais ficam muito vendidos no meio disso tudo, às vezes completamente alienados desse mundo que eles vão criando, que praticamente constitui uma linguagem à parte. E considerando que são pais que também estão aí nesse universo, cooptados, né, intoxicados por esse universo de consumo, de sustentar, né, as possibilidades, potências maiores de vida para esses filhos, né, o que sobra para entrar nessa luta junto do adolescente em relação a esse universo que invade esse lar, é um quanto de energia muito esvaziada. Os pais estão muito cansados, eles têm muito pouco tempo para estar lá trabalhando e resistindo a essa energia que o adolescente tem, que está ali represada por um corpo que fica inerte durante várias horas diante de um aparelho, que não faz descarga em ar livre, né? E isso vai produzindo angústia para eles, vai produzindo mais irritação, um corpo que já está inundado por uma fase hormonal difícil. Então, tem sido um desafio muito grande. As mulheres, e a gente tem essa discussão muito forte, né? Da negação dessa questão da submissão das mulheres e também da colocação da mulher como um objeto mesmo, como coisa. Uhum. E esses movimentos, como tem esses movimentos Red Pill e etc., têm amplificado isso de uma forma muito forte, né? Uhum. E a gente vê nas redes sociais e vê nos aplicativos uma conversa muito forte disso também, que é uma contraposição às posições femininas, né? E também temos uns recortes dos movimentos mais conservadores fortalecendo esse tipo de comportamento. Uhum. Como é que você vê isso, Michele? Como é que você percebe isso também? E como é que isso reflete nessa condição que a gente tem colocado em discussão agora, de uma forma um pouco mais aberta, com relação à construção da subjetividade desses adolescentes e dessas crianças também que estão vindo? É muito complicado porque a discussão ganhou, né, contornos às vezes muito simplistas, né, no meio dessas comunidades, porque elas desconsideram que o feminismo não é um movimento identitário. Ele é um movimento de resistência sócio-histórica, que tem um lastro em experiências de subjugação, de dominação, de colonização do corpo da mulher. Então, não se trata de uma proposta que
pode se dar o luxo de virar uma espécie de ataque simples e irracional aos homens, né? É muito mais do que isso, né? Aliás, precisa passar longe disso, porque nós sabemos que as mulheres também subscrevem a experiência de dominação que os homens fizeram ao longo da história. Em que sentido? Nós vemos movimentos de mulheres defendendo pautas que nós consideramos que são pautas machistas, dominadoras, né, destrutivas para a identidade feminina, pensando aí numa identidade no sentido mais corriqueiro que é pensado, né? Porque se a gente for entrar nessa discussão, a ideia de se desconstruir, inclusive, esse binarismo homem e mulher, eu acho que essa grande contribuição que o feminismo pode dar de uma forma mais atual. Se a gente for pensar, por exemplo, na filosofia política que a Butler propõe, acho que ela passa um pouco por aí, por se desconstruir essa essência das identidades do homem e da mulher, que ela é tão... Na verdade, são identidades, as identidades precisam ser fluidas. Mas, no final das contas, o que tem se tornado esse movimento reacionário dos homens, né, vocês nos odeiam como feministas, logo nós precisamos reagir odiando ainda mais. E isso é muito grave, né, porque nem o feminismo pode ser um movimento de ódio aos homens, né, e a proposta ela é preciosa demais para se perder nisso, né? E é muito mais sobre nós podermos ter direitos iguais circulando por identidades mais plásticas, né? Que podem se definir como mulher, como homem, ou como não binário, e tudo bem, desde que os direitos fundamentais e a proteção desses direitos e a potência de vida humana seja protegida, né? E aí o que a gente vê é que, como vira uma espécie de polarização que vai, vamos dizer, que vai convocando o fanatismo afetivo das pessoas, o que a gente está vendo é uma transformação de uma pauta tão importante de discussão numa luta que passa praticamente a ser um jogo de torcidas rivais, sabe? Isso é muito grave, porque a gente entra pelo campo de fanatismo que é destrutivo para homens e para mulheres, né? Então, o que um adolescente ou uma criança pode, em relação à capacidade de proteção que eles têm, do fanatismo, da paixão destrutiva dos adultos. Se nós estamos nos organizando em torno de pensamentos tão pobres quanto esses, o que nós vamos poder levar e depositar em termos de educação e formação para os adolescentes e a criança, no sentido de estabelecerem respeito aos corpos e não a identidades que são fluidas, que podem se modificar, né? A aposta de cores, de gêneros pode mudar completamente ao longo do tempo, né? Para dizer aí, para brincar um pouco com essa ideia do rosa e do azul, né? E eu acho que, ao mesmo tempo, né, a gente vê que também existem movimentos de adolescentes no sentido de tentar romper com esses valores, né? Eu acho que, pelo menos para os conservadores, né, eles acham que está havendo uma onda de ideologia de gênero, né? E não é sobre isso, é sobre o movimento que a própria adolescência faz, talvez por viver
um caos identitário, de entender que as identidades não são tão rígidas, a vivência da sexualidade não tem que ter essa rigidez, né? E que ganha-se muito se a gente aposta em uma forma de vivência mais plástica, mais amorosa, mais parceira, né? E que eles possam exercer essa sexualidade, né? Ou essas identidades de gênero de uma forma mais plural. Uma das perguntas que às vezes eu me faço, e aí também está, obviamente, que pendurada na minha ignorância, é se não só os adolescentes, mas as pessoas estão entendendo o que é o feminismo de fato, tanto as mulheres quanto os homens, se essa realidade ela continua, ela tem partes originais, mas ela já está contaminada também por aquela ideia de divisão de pautas, né? Por exemplo, os movimentos, para dominar o movimento, você entra dentro dele, divide e você vai dominando aquelas pautas, né? Esses movimentos, por exemplo, o feminismo, por exemplo, que tem uma bandeira muito forte, muito ligada à liberdade da mulher de uma forma geral, ele sofre algum tipo de contaminação, porque as pessoas às vezes falam algumas coisas que não têm muito nexo assim, causal com relação à prática de defesa mesmo do próprio corpo? Eu acho que o feminismo que os homens enxergam sofrem essa contaminação. E as mulheres que, infelizmente, não se dão conta ainda de quão dominadas estão quando defendem certas pautas que são violentas com os corpos delas mesmas. Mas eu acho que no nosso país, de uma forma geral, o entendimento sobre o que é a politização dos corpos, seja pela via do feminismo, né, pela via dos movimentos LGBTQIA+, ou pela via dos movimentos das pessoas pretas, né, dos negros, para ampliar mais, né, a população, eu acho que é sempre muito pouco, pouco entendido, né, a função disso, né, acho que especialmente na nossa cultura, nós ainda somos muito bebês ainda em relação à profundidade que essas pautas têm, a importância delas no cotidiano. A gente vê, por exemplo, como que essas pautas têm sido, às vezes, colocadas de uma forma muito banalizada também pela cultura do consumo, sabe? A mulher empoderada. A gente vê movimentos religiosos fazerem grupo de mulheres para falar de mulheres empoderadas, e são mulheres que estão forçadas a casamentos infelizes, às vezes sendo agredidas em casa, e que ali não entendem que a pauta que está sendo colocada não as empodera. Né? Nós não estamos fazendo nenhum tipo de apologia a qualquer forma de felicidade, né? Ou independente, ou num casamento, enfim, desde que se tenha, né, a possibilidade crítica de se estabelecer um caminho mínimo de escolhas, que não é o que está garantido para a maioria das mulheres ainda, né? Existem caminhos muito bem formatados, né, e que são costurados e chancelados de uma forma muito invisível pela cultura religiosa do nosso país, que é uma cultura muito conservadora e que infelizmente ainda opera no sentido de silenciar, né, de invisibilizar as violências que ocorrem, né, na relação homem-mulher. E eu acho que o entendimento, né, sobre o que são pautas como essa, né,
que não se trata de doutrinar a mulher para não se relacionar com o homem, não se trata de doutrinar a mulher para não se casar, sabe? Mas de que forma essa escolha foi feita, quais possibilidades entre o que você está escolhendo, houve uma escolha, né? E se você escolher não, o que vai incidir sobre você? Que tipo de leitura a sociedade vai fazer sobre a sua forma de circulação, né, na sua comunidade, na sua igreja, né? Como que isso vai ser lido? Você é frustrada? Você é infeliz? Você é menos desejada? Você não soube arrumar bem a sua casa? Você é muito exigente com o seu homem? Você não pode ter filhos? Você não quer ter filhos, logo por isso você é menos elegível para um casamento. Então, o que representa você ficar sozinha? Isso te faz menos mulher, isso te dá menos potência de vida. A sua existência por si só, ela não tem um valor independente das suas relações com o gênero masculino. Então, essas circulações, né, identitárias, elas ainda pesam sobre a mulher de uma forma muito cruel, né, e que não é assim. Já avançamos, né, mas não é assim com os homens ainda, né, e nós não queremos que seja. Não se trata disso. Bom, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer um intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, Cultura Geral completando 10 anos, e a gente está discutindo aqui o envolvimento, né? E a pauta ela vai se desenvolvendo ao longo do programa, né? Então, a gente traz essa discussão da adolescência, mas a gente vem trazendo também os outros elementos que compõem todo esse arcabouço, né, do que foi mostrado ali na série. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para Todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para Todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final desse bate-papo super importante. E a gente está conversando sobre psicologia e adolescência, né? Essencialmente, uma discussão que partiu do ponto daquela série da Netflix. Eu acho que é muito importante a gente discutir tudo isso. Michele, a gente está nessa discussão e eu queria te perguntar sobre esse caso específico da série Adolescência e Michel Foucault, né? Nessa ideia de controle dos corpos, né? E a gente tinha na época, em outro modelo de Estado, os estados que tomavam conta dos corpos, e hoje nós temos um problema seríssimo, que é o Estado e as grandes corporações. Então as grandes corporações estão aí
dominando os corpos e as mentes, né, das pessoas, e obviamente que essa dominação traz também essas peculiaridades, como nos mostrou a série também, né? E Michel Foucault está muito presente nessa ideia de controle dos corpos a partir dessa série também, já que ele fala da sexualidade, ele fala do controle dos corpos e etc. Como é que a gente pode pensar nessa ideia Foucaultiana, vamos dizer assim, e a série? Eu pensaria um pouco no sentido de... o que me saltou aos olhos, a abordagem que é feita pelo Estado ao corpo de uma criança, né? Ali, estou falando, é um adolescente, mas o corpo dele é bem franzino, né? Uma abordagem, assim, que é de filme de ação, sabe? Ao momento que eles entram na casa, né? Que ele tem um episódio de se urinar mesmo, de medo, né? Pela abordagem que é feita. Eu fiquei pensando muito, assim, né? Que, de certa forma, com algum alívio, porque nós ainda temos no nosso país uma estrutura jurídica da importância do ECA, que vai tratar um corpo como aquele como um corpo em desenvolvimento e em uma condição peculiar. E que vai fazer uma aposta muito decisiva de que esse corpo ele precisa ser protegido e que ele precisa estar... É preciso que se garanta a ele a possibilidade de uma justiça restaurativa que aposta na educação e na sociabilidade. E o que a gente vê na série é esse Estado que vai tratar esse corpo adolescente como um corpo que vai ser dominado, né? E que vai responder de um lugar equiparável ao corpo do adulto, né? Com todos os mecanismos de proteção que um adulto tem, inclusive do exercício da própria autonomia. É desse lugar que me parece que o adolescente está respondendo lá. E isso também é muito preocupante, né? Nós vivemos, né, uma realidade que a gente viu algumas pautas que ameaçavam, né, por exemplo, né, a questão da redução da maioridade penal, né? A gente vê ainda discursos muito reacionários em relação à proteção que um sistema jurídico como o ECA garante às crianças e adolescentes. E a gente deveria estar festejando, porque são garantias muito avançadas, né? E que, vamos dizer que Foucault estaria contente de ver como o Estado está tratando o adolescente e a criança quando ele se pauta pela abordagem de uma infração a partir dos princípios e da doutrina que é estabelecida pelo ECA, que sofreu várias alterações, né? Tem alterações do ECA de 2022. Então, é um estatuto que está em constante revisão, né? E que estabelece proteções que são muito importantes. E ali, na série, também tem uma questão muito específica para a minha profissão, que é a posição que aparentemente a psicóloga, né, é colocada de interrogação dele, sabe? É muito preocupante que o exercício profissional, e ali a gente tem didaticamente um modelo de atuação que ainda bem
não está estabelecido no Brasil, também por conta de um posicionamento muito claro do Conselho de Psicologia de que nós não podemos colocar a nossa profissão a serviço de criminalização de pessoas no sentido em que ela aparece lá. E ali a psicologia está a serviço do Estado, como uma forma de domesticação daquele corpo e de desprotegê-lo das próprias barreiras psíquicas, que digamos que é a proteção mais primitiva que eu tenho contra o outro, uma das mais básicas. Ali aquele adolescente é induzido a se desproteger no próprio universo psíquico até chegar a uma confissão. Não fica muito claro se a confissão vai ser colocada a serviço dele como cliente dela, e aí, se for isso, menos pior. Mas se ela é colocada como algo que serve ao poder do Estado para estabelecer uma sentença contra ele, eu ali levei o sujeito a produzir provas contra si mesmo. E é como se eu não posso violar um corpo, porque isso é um direito fundamental, mesmo falando de uma pessoa que está condenada e presa, porque é que eu posso violar o corpo psíquico e a integridade psíquica dela para que ela confesse a si mesma. Então, isso está colocado lá. E uma outra questão que aparece é a posição dele de exercer uma certa dominação de gênero, que ali também é muito controversa, porque a gente está falando de duas representações de minoria de um adolescente, né? Então, não estou falando de um homem que está exercendo plenamente, né, o seu poder sobre o outro, sobre uma mulher. E ali tem uma cena de intimidação dele muito grande, mas é como se ele estivesse performando o que do papel da masculinidade ele internalizou, né, para estabelecer alguma forma de reação e de proteção de si contra o outro. E ali ele reage a ela, tentando se proteger, tentando proteger a própria integridade psíquica, para que ela não o invada com o interrogatório que ela está fazendo. E ele faz a descarga da performance do macho violento, que intimida, que impõe medo, né? Isso aparece. E é um recorte assim bem interessante. A cena, eu acho que ali ela ganhou uma complexidade interessante, mas que, se a gente for avaliar do ponto de vista do recorte da ética do fazer da psicologia, mesmo dentro do cenário judiciário, ali a gente tem uma cena que no nosso país ela é impensável. Isso, então, fica esse alerta, vamos dizer assim, para todas as pessoas que não entendem ou não entenderam até hoje a importância que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem na nossa sociedade, né? O ECA traz essa proteção. Então, quando vocês forem assistir a série, ou para quem já assistiu, pode voltar até a ver de novo e ver a diferença que é o tratamento do Estado punitivo, né? Que é o direito penal do inimigo. Ou seja, todo mundo já é inimigo do Estado, nasce inimigo do Estado. Então, uma criança lá é tratada como um adulto, como inimiga do Estado. E como é feito quando você tem um estatuto próprio, né, para tudo isso, né, como tem aqui no Brasil. Trata a criança e o adolescente com a devida responsabilização, obviamente, mas também entendendo qual é a dinâmica de um adolescente, de um adulto. Professora Michele, queria, para a gente encerrar, qual é a orientação que você deixaria para os pais hoje, assim, se pudesse deixar alguma orientação para eles, que vai assistir a série, os que já assistiram essa série, ou que estão lidando com o adolescente e lidava com o adolescente na questão, há um tempo atrás, né, a preocupação era a questão da sexualidade e outras questões, e agora
Tem outras questões mais envolvidas, que são essa questão da digitalização e também o medo desse universo, né, que é um universo, às vezes, uma terra que ninguém conhece, e quando vê um negócio desse passando, fala assim, terra arrasada, né? E eu acho que a gente precisa colocar aí um meio termo nessa conversa, né? Com certeza. Então, eu diria que os pais se pacifiquem um pouco, porque nós sempre estamos herdando alguma coisa, simbolicamente também. E se você se visita o suficiente para saber qual a herança que você deixa para o outro, é difícil que essa herança seja simplesmente substituída por um conteúdo que chega virtualmente até o seu lar. É óbvio que a proteção, o corpo a corpo com o adolescente, no sentido de estar lá, acompanhando o que ele está fazendo, né, negociando um pouco de privacidade e fazendo o exercício para o alargamento disso, mas é uma privacidade que também precisa ser conquistada com segurança, né? Eu acho que isso é importante de se considerar. E é importante que se considere também que nós melhoramos a herança simbólica que nós temos. A adolescência, ela não é uma terra não visitada por nós. Nós já experimentamos isso. E ela nos traz o desafio de, principalmente para os pais, eles são desafiados de uma forma muito cheia de energia e de vivacidade a alargarem os próprios horizontes. A própria herança simbólica, a própria capacidade de mediar a vida do filho com o mundo. E se essa lente de mediação, que são os pais, ela está com cores muito monocrônicas, essa vivacidade do adolescente vai forçá-los a tornar essa lente mais colorida. E nesse sentido, nós também precisamos nos refazer, nos reconstruir em termos de colorido dessa lente. E eles vão nos ajudar nisso. Então, não é só uma troca desafiadora no sentido ruim, ela é desafiadora também no sentido de nos convocar a uma reconstrução. E uma construção que precisa ser feita até o momento da morte, né? Acho que isso é muito relevante da gente considerar na relação com a adolescência. Doutora Simone, muito obrigado pela sua participação. Foi um show, né, essa entrevista tão importante para todos nós. Muito obrigado, viu? Eu agradeço demais a oportunidade. Espero ter contribuído. Contribuído e vai voltar mais vezes, tá? Adorei. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa Cultura Geral. Deixar aqui o meu abraço fraterno e de agradecimento ao meu grande amigo Fábio Belo, que nos proporcionou e nos brindou com essa pauta tão importante. Um beijo no coração de todos. Nós estaremos de volta amanhã com mais um programa super importante aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.